Há uns dias atrás, nós publicamos no Instagram do Instituto Ana Carolina sobre a teoria do apego, que foi desenvolvida por John Bowlby, que foi um psiquiatra, psicanalista, e ele desenvolveu a teoria do apego. Surgiram muitas dúvidas. As pessoas me mandaram várias mensagens para esclarecer mais sobre o assunto, já que nós estamos falando sobre relacionamentos e as maneiras de amar. Lembrando, gente, por que eu toco muito nesse assunto? Porque o nosso foco no Instituto Ana Carolina é família. E quando a gente fala de família, não tem como não falar em relacionamentos. E eu não estou falando aqui só de relacionamentos homem e mulher. Estou falando família, homem e mulher, em relação aos filhos. Mas nós também podemos colocar uma ótica também relacionada ao relacionamento afetivo, amoroso, entre homem e mulher. E o que mais me chamou a atenção na teoria do Bowlby, a teoria do vínculo, do apego, é que o que acontece lá atrás, assim que a gente nasce, inclusive até intrauterina, já na relação mãe e filho, quando a gente está na barriga da mãe ainda, é como se registrasse na nossa mente, no nosso inconsciente, e fosse manifestado na nossa vida adulta, o que aconteceu lá atrás. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês, o que aconteceu comigo. E hoje, depois de muito investigar, depois de muito conversar com a minha mãe, o que aconteceu, hoje eu entendo perfeitamente, fez muito sentido quando eu vi a primeira vez a teoria, que para mim não é nem mais teoria hoje, isso é realidade, é prática, porque eu sou um pouco fruto disso. Eu acho que com o meu depoimento, eu falando o que aconteceu comigo, você vai entender o que Bowlby estava explicando lá atrás e que faz todo sentido hoje nos nossos relacionamentos. Gente, e se a gente entender, se você entender, você que está me escutando, o que a teoria do apego explica, muita coisa você vai entender hoje em relação ao teu relacionamento. Se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, se você tem dificuldade em lidar com teu cônjuge, ou com teu marido, ou com a tua esposa, se você tem dificuldade de se relacionar com teus filhos, ou com as pessoas em geral, escute o que eu vou lhe falar agora. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe, eles não estavam passando, vamos dizer assim, por momentos muito legais, vamos dizer assim. Estavam passando por um momento difícil na vida deles. O papai era uma pessoa que bebia muito, a mamãe estava grávida do segundo filho, que era eu. E quando eu vim ao mundo, foi nesse ambiente meio hostil, vamos dizer assim. Minha mãe, ela me teve um problema de parto seríssimo. E hoje, eu conversando com ela vê que lá atrás ela teve depressão pós-parto, mas naquele momento ali, na década de 70, ela não sabia que era depressão pós-parto. Agora vocês vão entender o que aconteceu e a influência disso hoje na minha vida. E hoje caiu a ficha para mim, só hoje eu entendo o que foi que aconteceu e a relação que tem hoje comigo. E eu quero que você faça esse link também, que pode ser também um pouco da história de você também. Então logo que a mamãe me teve, ela teve depressão pós-parto. Para me proteger, veja bem, naquele momento, aquela criança, aquele bebê, atrás, ele não viu assim. Hoje eu entendo o que aconteceu. A mamãe quis me proteger e me pegou e me levou para casa da minha avó paterna, onde eu passei 30 dias lá. A minha mãe me fala que eu era uma criança muito tranquila, dormia o dia todo, mas quando eu fui para esse ambiente hostil que eu não conhecia nem aquela pessoa, imagina, eu estava acostumado com a minha mãe, na barriga da minha mãe, de repente eu vou para outra pessoa, outra mulher que eu nunca tinha visto, um outro ambiente extremamente hostil para mim. E eu entrei no mecanismo que hoje a psicologia explica, o mecanismo de protesto, que o nosso cérebro, que é o cérebro da criança, manifesta. E eu chorava de noite, eu chorava. Até que um dia a minha avó paterna não aguentou e a minha mãe teve que me trazer de volta para casa. Gente, por que eu estou falando isso para você? Esse episódio que eu acabei de te falar gerou uma série de consequências impressionantes na minha vida depois. Para você ver agora o que a teoria de apego e a influência que ela tem na nossa vida, na adolescência e na fase adulta, no meu caso agora. Todos os meus relacionamentos, eu digo todos os meus relacionamentos, inclusive os afetivos, eles foram influenciados por esse episódio. O que foi que aconteceu? Eu entendo hoje que o meu estilo, a minha maneira de amar, chama-se, pela teoria de apego, evitativa, aquele que evita, aquele que não se vincula, por instinto de sobrevivência. Mas por que eu fiz isso? Para me proteger lá atrás. O mecanismo biológico do meu cérebro fez isso.
Consequentemente, o que aconteceu? Todos os meus relacionamentos, homem e mulher, com outras pessoas, amizades, eram eu evitando as outras, maior intimidade com as outras pessoas. Ou seja, quando eu sentia que de alguma forma eu estava sendo ameaçado da minha independência, da minha liberdade, eu agia inconscientemente, de alguma forma, eu cortava esse vínculo, que era uma maneira de eu me proteger. Agora você imagina, eu tenho estilo evitativo, lógico. O que eu vou fazer com essa informação hoje? Faz toda a diferença. Porque eu sabendo dessa informação, me dá poder para poder mudar isso. Ou então, eu tendo a consciência desse comportamento, quando acontecer de novo, eu já percebo como é meu estilo de apego e com a maneira como eu vou reagir com aquelas pessoas. Eu faço o quê? Eu dou uma equilibrada. Lembrando, se você for lá atrás no Instagram ou nos vídeos anteriores, você vai ver que tem 3 tipos de maneira de amar. São os 3 tipos de apego ou 3 tipos de vínculos, segundo John Bowlby. A primeira é o seguro, que vamos dizer assim, é o mais ideal para que se possa conviver de uma maneira saudável na família. É o apego seguro, onde geralmente a criança ela teve uma proteção maior e, logicamente, ela conseguiu desenvolver mecanismos de sobrevivência de uma maneira saudável, e isso acabou influenciando depois os relacionamentos dela na fase infantil, na adolescência e na fase adulta, gerando relacionamentos saudáveis. Logo em seguida vem o relacionamento ansioso, que é mais ou menos entre o evitativo e o seguro. É aquelas crianças que geralmente tiveram não uma total entrega dos pais ou do cuidador, pode ser do pai ou mãe, ou pais e mães substitutos, tá, gente? Então, o ansioso, ele geralmente cobra, ele é inseguro em relação às pessoas, em relação ao cônjuge, em relação ao parceiro ou à parceira. E o evitativo, que eu falei, dei o meu exemplo para vocês entenderem, é aquele que está dizendo o nome, né? Evita profundidade, evita intimidade, porque ele se sente ameaçado da sua independência, da sua liberdade. Então ele prefere o quê? Afastar as pessoas. Eu espero que esse vídeo ele complemente o que a gente já tinha falado na teoria de apego. Lógico, é um conhecimento revolucionário, porque isso muda completamente a nossa maneira, nossas formas de amar, a gente entendendo as maneiras que cada um de nós temos. Gente, eu tô falando para vocês, mas eu não tô inventando nada, tá? Essa teoria, ela hoje está descrita, e eu indico fortemente para vocês esse livro de 2 psiquiatras, As Maneiras de Amar, tá? Então, são pesquisas fortíssimas, feitas no mundo inteiro, revolucionárias, e que, se você entender, vai fazer toda a diferença na tua relação, na tua família, de uma maneira geral, com o mundo no todo. Tá bom? Então fica aí a dica para você. Tchau, tchau.